Cara, alguém falou que quando começa a esquentar muito em Curitiba, a galera já começa com mimimi do caramba, você começa a chorar, enfim. Pior é que eu vim do Rio, assim, de Paraty e tal. Eu não lembro de passar esse calor que eu tô passando hoje aqui, cara. Eu realmente não lembro. Passando calor do caramba aqui na cidade, cara. Tá quente mesmo, cara. Aquecimento global não é um mito, cara. Porque tá quente. Não é aqueles papos, né? Aquecimento global é um mito, porque tá frio. Então agora tá quente, tá? Porque é verdade agora. Livro de hoje, Marrom e Amarelo, Paulo Scott. Apenas o livro do ano, cara. Apenas o livro do ano. Presta atenção nesse livro aqui, cara. Presta atenção nesse livro aqui. Porque, cara, o Paulo Scott é um cara que eu acompanho ele já faz algum tempo. Eu não li todos os livros do Paulo Scott, mas eu já li boa parte dos livros do Paulo Scott. Li O Senhor da Escuridão, li O Habitante Real, li o Ithaca Road, li os de poesia dele, né, enfim. E tô percebendo assim que eu não li o romance anterior a ele, que foi O Ano que Vivi de Literatura. Tô devendo, inclusive. Mas eu tô percebendo que o Paulo tá se movimentando em direção assim, de se tornar, acho que o grande escritor relevante do país. Assim. Eu acho que ele tá fazendo um trabalho de você fazer sabe esse trabalho literário de você pontuar um momento, você pontuar alguma coisa, como por exemplo, de novo, eu sempre falo do livro do Bernardo Carvalho, que eu acho que ele foi bem representativo de um momento do Brasil, assim, que é esse aqui, né, do Reprodução, que é o cara que é assinante da Veja e está aprendendo a falar mandarim e essas coisas, né? Enfim, é um tipo de momento, tá? Só que os momentos do Paulo, assim, principalmente nesse livro aqui, eu acho que eles são um pouco mais perenes, porque são discussões intermináveis no Brasil, mas que sempre avançam um pouquinho mais quando o Paulo se propõe a tratar, né? O que fala esse livro aqui, cara? Esse livro, ele conta a história de dois irmãos negros, de uma família negra, só que eles são muito diferentes. Então, um deles é negro mesmo, negro retinto, pele escura, tal, um cara de boa, um cara tranquilão, cheio de amigo, boa praça, parará. E o outro é um irmão de pele mais clara, um negro pardo, o irmão mais velho, chamado Federico, que é o narrador dessa história, que ele é um cara que ele tem uma raiva muito grande dentro dele, assim. Uma raiva, um ódio mesmo, assim, e um cansaço. Você consegue perceber no jeito como ele narra a história, assim. A voz do narrador que o Paulo criou, assim, é uma voz de um cara extremamente cansado, assim. Você vê que é um cara, eu acho que até a escolha que ele fez estilística para fazer esse livro, que ele não coloca pausa, não coloca travessão, muito parágrafo, ele só fala assim, falei. Ele dá uma impressão de cansaço, dá uma impressão de estafa nele, assim, uma coisa de quem já não aguenta mais muita coisa, assim. E esse cara, os dois irmãos assim seguiram caminhos diferentes. Eles são da periferia de Porto Alegre, de um lugar chamado Paternão. Então um ficou por lá, foi professor de basquete e tal, né? O irmão de pele mais escura. O irmão de pele mais clara, o Federico, foi... O outro chama Lourenço, tá? Então o Lourenço ficou em Porto Alegre. O Federico foi se envolver com ONGs da causa negra, né? Se formou acho que em Direito. Acho que como o próprio Paulo estudou Direito, né? Não sei se o Paulo chegou a ser formado, acho que chegou a advogar também. Então acho que de alguma maneira ele se parece muito assim, com o próprio autor, no sentido de que o Paulo também tem um irmão que é mais negro do que ele, enfim, e o Paulo também se envolveu muito com essa coisa da militância negra. E ele vai para Brasília no momento da tomada do Temer do poder, para integrar uma comissão fictícia que eu não sei se chegou a existir, vamos jogar que é fictícia, né, porque eu não ouvi falar de nada disso, mas que tenta criar uma espécie de software que vai determinar os traços negroides na população, para determinar quem tem direito às cotas dos concursos públicos e quem não tem, né? Então, assim, uma maneira de fazer nas palavras do narrador, de fazer uma espécie de tribunal racial eletrônico, né, o que sempre é uma pauta antiga dos brancos, que querem justamente com isso solapar o direito dessas pessoas que são miscigenadas como
são a maioria, né? E aí ele já entra em assuntos que eu não vi a literatura brasileira tratar ainda, né? Tipo essa coisa de colorismo, né? Eu posso estar falando algum termo errado, tá? Causa negra realmente é uma coisa que não é uma coisa que eu estudo, né? Eu leio livros como esse, como o livro do Paul Billy e tal. Minha entrada por esse tema é mais por via de romances, né? Fiz uma resenha do Baldwin no Rascunho, do Se a Rua Billy Falasse. Então são coisas que eu não vi, né? Aliás, o Se a Rua Billy Falasse é um livro também que antes desse aqui foi o único livro que eu vi falando de colorismo, que é justamente esse preconceito que os negros de pele mais escura sofrem, né? Então os negros de pele mais clara praticam um tipo de racismo, né? Ou injúria racial em cima dos negros de pele mais escura. Bom, ele está lá em Brasília, enfim, e ele recebe uma notícia de que o irmão dele está precisando de ajuda porque a filha do irmão dele, ele agora já são mais velhos, estão com 50 anos, foi presa numa manifestação com uma arma. E aí ele vai voltar. E aí começam a alternar os momentos presentes e os momentos passados da juventude dele, enquanto molecão lá do Paternon em Porto Alegre, filho de um policial civil, né? Tem uma outra coisa também que também não tem muito não vejo muito retratado na literatura, que é uma família de negros de classe média, né? O negro geralmente é o núcleo marginalizado da trama, ou mesmo quando o protagonista ainda assim enfrenta uma posição de desfavorecimento social. Então aqui eles são uma família relativamente estabelecida, mas que ainda tem essa questão identitária para resolver, principalmente a questão do Federico, que acho que para ele é mais pesado, porque ele sofre os dois lados. Ele não reconhece muito a negritude dele, mas ele também não reconhece a branquitude. Ele tenta se entender o que ele é, né? Como parece, assim, eu tenho visto algumas coisas na internet, tenho visto muita discussão a respeito sobre essa questão do pardo, né? Enfim, a identidade do pardo, o que o pardo é, enfim. Então tá rolando uma preocupação a mais com isso, pelo que eu tenho acompanhado. Não sei se é de agora ou não, mas eu tenho visto isso mais agora, né? Bom, o jeito como esse livro é narrado, ele começa a narrar alguns episódios que são episódios extremamente envolventes de ler, assim, são episódios realmente que são marcantes. Tá uma barulheira aqui porque eu tô deixando a janela aberta, desculpa, gente, tá calor pra caramba mesmo. São episódios mais marcantes, e aos poucos esses episódios vão se conectando de uma maneira bem escura, bem, cara, bem pesado mesmo, assim, e você vai percebendo como as coisas se retroalimentam num ciclo de ódio e ressentimento e frustração e tal. E cada vez que a coisa regride um pouco, parece que a coisa complica. É mais ou menos igual naquele filme Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, aquele filme do Sidney Lumet. Já viu esse filme? Que ele começa com assalto à joalheria, e daí ele volta no momento, uns 5 minutos antes do assalto à joalheria, acontece uma merda antes do assalto à joalheria, e daí 5 minutos antes, e parará, e daí fica... E a história, assim, o fato já era horrível, né? O primeiro fato já era horrível, mas ele vai ficando pior, porque você vai dando mais contexto para ele. E nessa contextualização você entende. E eu acho que o grande trunfo desse livro aqui, o grande mérito do Paulo como escritor, é justamente fazer você, como leitor, mesmo que você seja um leitor imparcial ou distante da realidade, é fazer você entender o que é a dor do outro, né? Isso é uma coisa muito boa, assim, cara. Acho que o grande poder da literatura é esse, né, cara? Você tomar as dores do outro e você ser né, pegar um negocinho disso, assim, levar pra frente. Cara, tem uma cena aqui que ele vai se alistar no exército. Cara, rola um esculacho de milico, assim. Eu já não gosto de milico, tá ligado? Uma coisa que eu não gosto mesmo, assim, cara, cara, eu não tive uma boa experiência também no meu alistamento do exército. Acho que é uma parada deplorável, assim. Acho que é uma das razões pelas quais esse mundo de macheza, de masculinidade, anda uma merda, assim, porque os caras pesam a mão, os caras não aceitam nada diferente, os caras não aceitam que você tenha sentimentos, que você tenha coração, não tem porra nenhuma, é só esculacho, é só ódio e porrada que você toma. Eu fiquei enojado com essa cena, e é uma cena de racismo, é uma cena que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, enfim. E ao final, assim, você entende o ódio desse Federico, né? Aliás, é engraçado que o nome dele é Federico e não Frederico,
Porque eu acho que. Eu não sei se o Paulo fez isso de uma maneira consciente ou não, não tem nem como só tem como especular isso, mas eu acho que é muito legal que o nome dele seja Federico e não Frederico, que é o nome normal, porque ele coloca uma certa dúvida sobre qual é o nome dele, sobre qual é a certa identidade que ele tem. Então ele não é uma identidade definida, ele é uma variação dessa identidade definida, como é o Pardo no Brasil. Eu não sei. Isso aqui pode ser eu só viajando na história, mas achei que fez sentido em algum momento. E, acima de tudo, é uma história muito bonita, cara. Tem um núcleo amoroso que rola no meio, assim, entre o autor e uma. E não chega nem a ser uma história de amor, é mais uma história de afeto. Que é uma coisa super bonita também, porque é uma parada mais madura, mais adulta, assim, porque não é muito um tesão, assim, é mais um afeto, um desejo de ficar junto e tal, que rola entre ele e uma outra personagem. E esse negócio ele é um pouco desmanchado e remontado diante dessa interrupção que obriga ele a sair da comissão dele de Brasília e voltar para Porto Alegre para ajudar o irmão dele. Então é uma história assim, madura no sentido dos afetos. Eu achei ela muito madura, assim, a coisa do amor fraternal, da compreensão com os pais, assim, de você entender o jeito ríspido que às vezes os pais têm, ou o jeito insensível, as coisas que você não gosta e você entende. E as dinâmicas familiares, assim, então acontece uma coisa e o pai fala assim: eu achei que meu pai ia vir cobrar de mim antes, mas que bom que meu irmão já estava lá, que meu pai pega mais leve com ele, já deve ter perguntado tudo para ele, para depois vir perguntar para mim, não vai ser tão pesado para mim. Então esse tipo de dinâmica, assim, eu achei bem construída, porque verdadeira, né? E eu não entendi direito a que serviu, mas isso é mais por uma incompreensão minha. Eu não entendi direito a que serviu a história de amor dele que ele passa, mas eu acho que é no sentido de você interromper certas coisas em favor de outras, né? De você, enfim, tá, o amor é legal e tal, mas a gente tem essa questão aqui, e essa questão aqui é a questão que define a nossa própria existência. Então, se você não se define pelo amor, o que pode acontecer? Se você é um personagem do Nicholas Sparks, por exemplo, você é definido pelo amor. E tudo que você precisa é ter um amor, que vai morrer de câncer, né? Agora, se você é um personagem do Paulo Scott, você deixa o amor pra cá e você vem pra cá. Porque algumas questões são mais urgentes do que, enfim, achar uma companhia pra vida quando você já tá numa época que você tá cansado, etc, etc. Então, assim, eu não sei se explicando o livro desse jeito e falando desses pontos altos, eu não sei se eu consegui fazer vocês entenderem a grandiosidade desse livro. Eu acho que é só mesmo, acho que pegando para ler, para entender por que esse livro aqui ele fala fundo em questões que são nossas, em questões que são recentes, né? Eu acho que ele pegou muito essa coisa da lei de antiterrorismo, que foi uma lei que a Dilma começou a esboçar ela na época da Copa para fazer uma salvaguarda contra possíveis intervenções, e que o Temer ampliou ela largamente para poder enquadrar certas manifestações sociais contra governo, coisas do tipo, né? Então esse estado enfim, de calamidade que estava se aproximando, né? E é engraçado porque ele pensou tudo isso na época do Temer, assim, e ele lançou esse livro no primeiro ano da era Bolsonaro. Então esse livro acaba chegando, de certa maneira, atualíssimo e, de certa maneira, como uma resposta a esse período aí, né? Então, cara, assim, eu tô sem palavras para dizer assim, o quanto eu gostei dessa leitura. Eu li coisas muito boas esse ano, li, assim, posso dizer, um Mussa, cara, li, porra... Cara, um monte de livro bom que eu li. Li o livro da Otessa Moschweg lá, então foi bom pra caralho e tal. Mas, cara, isso aqui realmente é especial. Isso aqui falou fundo e fez e me deixou com tesão de novo nessa coisa da literatura política. E a literatura política do Paulo não é uma literatura muito fácil, sabe? Não é tipo aquele caminho fácil da vitimização, né? O Coimbra tem um quadrinho que o cara fala assim: você disfarça a falta de talento com militância, né? É uma coisa que acontece bastante, assim, mas assim, cara, essa abordagem que ele fez aqui, cara, é uma abordagem difícil pra caramba, cara. Como a abordagem que ele fez no Habitante Real. O Habitante Real
é uma trama espinhosíssima, cara. É uma trama assim muito da complicada de você desenrolar na tua cabeça e fazer teus julgamentos sobriamente sobre os personagens. Então, eu acho que ele faz muitas críticas ao movimento negro aqui, muitas críticas ao tipo de racismo estrutural que a gente vê na rua, as pessoas e sofrem na pele todos os dias, enfim. Então, assim, ele não alivia pra ninguém nessa, assim, sabe? Então, tipo, ele não faz o jogo fácil, ele realmente faz aquilo que ele acha que é o mais honesto, a coisa que está na capacidade dele de averiguar, analisar e apontar, né? Então, cara, ponto altíssimo. Cara, se eu fosse chutar, eu chutaria que esse livro aqui vai ganhar bons prêmios ainda. Se ganhar, vem aqui dizer assim, nossa, estava certo. Se não ganhar, não fala nada, não. Só deixa quieto. Fala assim, lembra que aquele cara uma vez falou? Previsão fajuta, né? Então, enfim, fica aí a ideia, tá bom? Se inscreva no canal, vamos falar sobre Marrom e Amarelo do Paulo Scott, sobre o que mais vocês quiserem sobre a obra do cara. Se inscreva no canal, dá um like, dá um joia. Não sei se Paulo vai ver esse vídeo, mas se ver, Paulo, obrigado mais uma vez pela leitura, cara. Você é um cara que eu admiro muito. Há muito tempo, né? Você sabe disso, então tamo junto. Um abração, galera aí. Tchau.